Bem-vindos a mais um vídeo onde exploramos o fascinante mundo da química orgânica. Hoje, nosso foco é um grupo especial de moléculas conhecidas como lipídios. Lipídios são um grupo diverso de compostos orgânicos que incluem ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. Eles têm em comum a característica de serem insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos. Mas vamos começar com os básicos, os ácidos graxos. Os ácidos graxos, um tipo de lipídio, são essenciais para uma variedade de funções em nossos corpos, desde a manutenção da integridade da membrana celular até a produção de energia. Um ácido graxo é, em essência, uma cadeia longa de átomos de carbono ligada a átomos de hidrogênio, com um grupo carboxílico em uma extremidade. Dependendo da extensão e do tipo de ligações entre os átomos de carbono na cadeia, os ácidos graxos podem ser classificados em diferentes categorias. Os ácidos graxos saturados, por exemplo, contêm apenas ligações simples entre os átomos de carbono em sua cadeia. Isso significa que a cadeia de átomos de carbono está saturada com átomos de hidrogênio. Por outro lado, os ácidos graxos insaturados contêm uma ou mais ligações duplas na cadeia de átomos de carbono, indicando que eles não estão totalmente saturados com átomos de hidrogênio. Essas diferenças estruturais não são meras curiosidades químicas. Elas têm implicações significativas para a função e o papel desses ácidos graxos em nosso corpo. Por exemplo, a estrutura química dos ácidos graxos insaturados faz com que eles sejam líquidos à temperatura ambiente, enquanto os ácidos graxos saturados são geralmente sólidos. Os ácidos graxos também são fundamentais para a produção de energia em nossos corpos. Durante o metabolismo, essas moléculas são degradadas em um processo que libera energia que o corpo pode usar. Então, como você pode ver, os ácidos graxos, embora simples em sua estrutura, têm um papel complexo e multifacetado em nossa bioquímica. Os fosfolipídios são outro exemplo intrigante de lipídios que desempenham um papel vital em nossa bioquímica. Eles são a força motriz por trás da formação de membranas biológicas, estruturas fundamentais que delimitam as células e organelas celulares. Os fosfolipídios são compostos por duas partes principais, uma cabeça hidrofílica, ou uma amigável à água, que contém um grupo fosfato, e duas caudas hidrofóbicas, ou temerosas da água, que são, na verdade, cadeias de ácidos graxos. Esta combinação de regiões hidrofílicas e hidrofóbicas em uma única molécula é o que permite aos fosfolipídios formarem as estruturas de bicamada que conhecemos como membranas celulares. Quando em água, os fosfolipídios se organizam naturalmente de tal forma que suas cabeças hidrofílicas estão voltadas para a água, enquanto as caudas hidrofóbicas estão protegidas no interior. Esta configuração forma uma barreira efetiva que separa o interior da célula do ambiente externo. Mas não é uma parede impenetrável. Em vez disso, a membrana celular controla seletivamente a entrada e saída de substâncias, um processo vital para a vida como a conhecemos. Mas os fosfolipídios não estão limitados apenas à construção de membranas. Eles também atuam como mensageiros em vias de sinalização celular, participam do transporte de proteínas e lipídios, e desempenham um papel na coagulação do sangue, entre outras funções. Os fosfolipídios, portanto, são muito mais do que apenas blocos de construção. Eles são, de muitas maneiras, o cola que mantém as células unidas e funcionando corretamente. Na vasta diversidade de lipídios, os esteroides possuem uma distinção particular. Essas moléculas de lipídios têm uma estrutura única que as diferencia dos outros membros de sua família. Vamos examinar mais de perto essa estrutura e suas funções multifacetadas. Os esteroides são caracterizados por uma estrutura central de 4 anéis fundidos, 3 anéis de 6 membros e um anel de 5 membros. O exemplo mais familiar desta família é, sem dúvida, o colesterol, uma molécula crucial para muitos aspectos da biologia humana. O colesterol tem uma má reputação devido à sua associação com doenças cardíacas. No entanto, ele é vital para nossa sobrevivência. O colesterol está envolvido na formação de membranas celulares, na produção de vitamina D e de sais biliares, e é o precursor de todas as hormonas esteroides no corpo.
Os esteroides também incluem hormônios como o cortisol, que ajuda o corpo a responder ao estresse, os glucocorticoides, que regulam o metabolismo do açúcar, e os hormônios sexuais, como a testosterona e o estrógeno. Esses hormônios têm papéis fundamentais em uma variedade de processos, desde a regulação do nosso metabolismo e resposta imunológica até a determinação das características sexuais secundárias. A versatilidade dos esteroides ressalta a incrível complexidade dos lipídios. Através de uma única estrutura de 4 anéis, eles conseguem desempenhar um vasto conjunto de funções vitais. Ao fazê-lo, eles reforçam a ideia de que os lipídios são muito mais do que simples gorduras. São, na verdade, um dos pilares fundamentais da vida como a conhecemos. Então, como vimos, os lipídios são mais do que apenas gordura. Eles desempenham uma variedade de funções essenciais em nossos corpos, desde fornecer energia até regular nossas funções biológicas. No próximo vídeo, exploraremos mais sobre a química orgânica e suas aplicações. Até lá, continue curioso e continue aprendendo.